Paz do Senhor Jesus, é uma honra estar aqui. Esse é o podcast da Marcha para Jesus e estamos aqui para louvar e exaltar o nome dele. Nós estamos recebendo aqui dois convidados mais que especiais. Eu vou pedir para que eles se apresentem aqui. E a primeira que estamos recebendo aqui é a nossa irmã, a missionária Manuela Guimarães. Se apresente aí para a gente. A paz de Cristo a todos. É um privilégio estar aqui junto com vocês nesse podcast, né, da Marcha para Jesus. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Eu sou a irmã Manuela Guimarães. Estou lá na igreja ADVEC, Belo Jardim, junto aí com o nosso pastor Kleber, né? E é uma honra estar aqui junto com o Pedro, meu amigão, e também Amém. O pastor Felipe, né? É uma honra estar aqui revendo ele mais uma vez. E eu creio que esse podcast, né, essa nossa socialização aqui vai ser bênção do céu e vai acrescentar aí na vida de muitos que vão ouvir. Em nome de Jesus, eu creio assim. Amém. E eu creio também. E eu vou pedir para ele também, que nos conhecemos há pouco tempo, mas já gostei demais. Ele que é o nosso evangelista, o pastor Felipe Cavalcante. Se apresente aí para nós também. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor a todos vocês, irmão Pedro, nossa irmã Manuela, missionária Manuele. Sou o pastor Felipe, né, evangelista, né, com ação pastoral aqui da Adebrais, em Belo Jardim, né, Campo Recife. Nós estamos trabalhando aqui com o nosso pastor presidente, pastor Eliseu Virgínio, né, e para mim é uma honra muito grande, uma grande alegria, né, da minha parte, poder participar desse projeto, né, que é a Marcha para Jesus e poder contribuir com todos vocês. Amém? Amém. E para você que não me conhece, eu sou o Pedro, sou um dos organizadores da Marcha para Jesus em Belo Jardim e estamos aqui para falar desse Jesus que é tão bom, esse Jesus que é tão maravilhoso e para divulgar esse movimento evangelístico tão grande que é a Marcha para Jesus. Para você que tá assistindo aí, nós estamos no dia 4 de dezembro de 2024 e a Marcha para Jesus vai acontecer no dia 14 de dezembro deste mesmo ano, às 16 horas, com saída lá na Praça das Crianças. A concentração vai ser lá e a gente vai sair até a Praça da Estação. Vai ser um momento de muita bênção, muito louvor, muita adoração a Deus. E você é o nosso convidado. Esteja conosco, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Nós vamos estar dando mais informações aqui ao longo do nosso podcast, mas para que você já fique ciente, vai ter o cantor Paulo Neto conosco nessa marcha. Vai ser uma bênção do Senhor. Muitas outras presenças que já estão confirmadas. Então fica de olho, segue a gente no Instagram, Marcha para Jesus BJ, que você vai ficar por dentro de tudo. Não perde, não deixa para depois. E para a gente começar aqui a nossa conversa, o nosso diálogo, que a gente já estava conversando aqui um pouco antes sobre vários assuntos, né? Mas o assunto em pauta é sobre uma história bem conhecida, que é a história de Gideão, mais precisamente Gideão e os 300. O que falar dessa história? É uma história que traz aplicações tremendas para a nossa vida. Muita gente já conhece essa história, mas eu acredito que hoje você vai conhecer um pouquinho mais, que hoje com essas duas feras aqui do Reino de Deus, você vai aprender um pouco mais sobre a história de Gideão. Para você nos acompanhar, a história de Gideão, ela se encontra lá em Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 8. Então, abre a sua Bíblia e vai acompanhando aqui. Primeiro, vamos entrar nessa história, né? Entender quem era Gideão, o que aconteceu, como iniciou a história dele. E, para isso, eu vou pedir que a missionária Manuela, ela nos explique aí, fale um pouco sobre como foi essa história. Vamos falar um pouco, né, dessa história tão esplendorosa, né, que está nas Escrituras Sagradas, como você falou, Pedro, no livro de Juízes, a partir do capítulo 6. Nós vemos Gideão aparecendo na história, nós sabemos que Israel passa por um grande declínio, né? Outrora estava aos pés do Senhor, outrora virava
E isso levantou a ira do Senhor. No capítulo 6, no primeiro versículo, nós vemos quando o Senhor diz que Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor entregou aquele povo nas mãos dos medianitas. E aí nós vamos dedilhando e lendo, e nós vamos ver no capítulo 11, nós vemos onde tem esse homem, por nome chamado Gideão, que foi o 5º juiz, né, da tribo de Manassés, filho de Joás, né, que estava ali, descendência direta de José, governador do Egito. E aí nós vemos ali Gideão malhando o trigo no largar. Nós sabemos que quando Deus entrega aquela nação às mãos dos medianitas, os amalequitas e aqueles povos ali do Oriente, começam a saquear, né? Eles faziam a plantação, e quando eles iam colher, eram saqueados, e eles estavam em extrema pobreza. E ali estava Gideão, em um momento muito difícil da época, né, do seu povo. Estava Gideão num lugar que não era para estar, num lugar escondido, num lugar profundo, ali tentando deixar aquelas poucas coisas que estavam, que era o trigo, esconder daquele povo que vinha para saquear. Até que o Senhor ali manda um anjo para observar Gideão. E uma das primeiras coisas que eu olho assim para Gideão, e eu fico muito grata a Deus por aprender isso com Gideão, a forma de, mesmo em momentos difíceis de nossa vida, nós não pararmos, mas nós continuarmos nos esforçando, sabe? Batendo na mesma tecla, porque o Senhor, Ele vê literalmente o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos de braço cruzado? Você vê, Gideão poderia estar como outros ali falando, não vou mais fazer nada, porque já há 7 anos se pendurava isso. Os medianitas indo lá e saqueando. Gideão poderia dizer, já faz 7 anos, eu vou ficar aqui esperando só eles virem aqui e saquear. Poderia ter desistido, poderia ter desistido. E a gente tiver essa persistência de Gideão, um grande homem de Deus. É verdade. E eu acho muito interessante que isso mostra o tamanho da crise pela qual eles estavam passando. Para alguém tá malhando trigo no lagar, você percebe que ali era o único lugar que não se era para uma pessoa estar malhando trigo. Mas o medo era tão grande que Gideão estava ali escondido, justamente para não parar. Eu percebo isso. Ele preferiu recuar, ele preferiu se esconder, mas ele não parou. Acredito que isso é uma lição que a gente aprende com ele. E uma questão, eu estava lendo a história de Gideão, e eu vou até aproveitar para perguntar a vocês nesse momento, colocar o Felipe aí como bola da vez. Eu acho interessante que quando o anjo do Senhor ele chega, ele chama Gideão de homem valente. Só que o cara estava escondido, malhando trigo no lagar. Eu fico me perguntando, por que Deus chama ele de homem valente para um cara que estava escondido ali? Será que isso mostra mais o que Deus enxerga, de onde a gente pode chegar, do que o que de fato a gente é? Como é que você vê essa questão? Realmente, meus irmãos, interessante essa parte, né? Eu agora lembrei, quando você estava falando, eu lembrei de uma oportunidade que eu tive de pregar essa mensagem, né? E essa palavra, ela é tremenda e poderosa, né? O anjo aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Né? Para quem não conhece essa linguagem bíblica, né? Varão quer dizer homem na Bíblia. Então, em outras palavras, ele disse assim, o Senhor, que é o tetragrama, né? O maior nome de Deus, o qual se revelava no Antigo Testamento. Quando você vê na Bíblia Senhor com as maiores letras, né? Todas as letras maiores, ali se refere ao tetragrama, né? O nome impronunciável de Deus, né? Uns dizem que é Javé, outros Yavé, Jeová, Yehová, né? No hebraico. E tantas outras possíveis traduções, né? Inclusive os judeus, eles costumam chamar de Hashem, que quer dizer o eterno, né? Ou Adonai, que também quer dizer Senhor. Mas interessante, o anjo aparece para ele estava malhando trigo no lagar, ele escolheu trabalhar, né?
E também eu acredito que ele necessitava disso, né? Porque a sua sobrevivência ia depender do seu trabalho, que praticamente, na maioria das vezes ali naquela época, era um trabalho agrícola, né? Então, ou eles estavam pisando uvas no lagar, que é o lugar apropriado, exatamente, ou então eles estariam malhando o trigo na eira, né? Que era feito aquele lugar chamado eira, onde eles malhavam o trigo. Então, ele estava ali para se esconder, primeiramente, dos midianitas, né? E amalequitas, que estavam sendo ajudados para oprimir esse povo, como a missionária falou. Durante 7 anos, eles foram oprimidos por este povo. E só recapitulando um pouquinho, para pegar isso aqui, que isso aqui é tremendo. A Bíblia diz que o povo de Israel clama a Deus quando eles são oprimidos, né? É claro, quando nós passamos por dificuldades, nós devemos procurar auxílio no Senhor, mas essa aqui não foi simplesmente essa ocasião. Eu acredito que a missionária Emanuela já falou também um pouco sobre isso. Eles haviam abandonado o Senhor. Por que eles abandonaram? Porque estava tudo bem. Então, daí a gente aprende algumas lições. Deus permite que a gente passe por apertos para que a gente encontre o Senhor, para que a gente vá buscar Ele. Glória a Deus. Às vezes, porque está tudo bem, aí a gente não quer ir mais à igreja, a gente não quer mais orar, a gente não quer mais jejuar. Aí Deus diz, deixa tu passar um pouquinho pela prova, para tu valorizar a minha presença e saber que eu sou aquele que posso te ajudar. Então foi isso que aconteceu. E uma mensagem que eu quero trazer para aqueles que estão nos assistindo é: não busque somente a Deus quando você precisar. Mas quando estiver tudo bom, busque a Ele, porque Ele é maravilhoso e você precisa dele em todo momento, todos nós, né? Mas quando o anjo aparece, ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Que coisa linda, né? Se alguém dissesse assim, Deus é contigo, Pastor Felipe, Deus é contigo, Pedro, você ia se alegrar, eu iria me alegrar, é claro. Imagine um anjo aparecer e dizer assim: eu sou Gabriel e eu tenho uma mensagem para te dar. Qual é a mensagem, Gabriel? O Senhor é contigo, homem valente. Aí o Senhor falou até uma questão, né? Deus enxerga aquilo que nós muitas vezes não enxergamos, porque ele estava se escondendo dos midianitas, e Deus disse: tu és homem valente. Eu valente? Primeiro, ele não se anima com esta palavra, uma palavra maravilhosa. O Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Aí ele olha assim, olha qual é a resposta dele. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, ele não diz nem comigo, ele inclui a nação. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. É como que ele dissesse assim: o que adianta Deus ter tirado o povo de Israel do Egito e agora ele nos desamparou? Agora, só lembrando de uma coisa, não era um homem que estava falando, era um anjo. Um anjo com vestes resplandecentes apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele não se animou com essa palavra. Ele deveria se animar, mas ele não. Também, né? Porque sabe qual é a questão? Porque quando você está na prova, no deserto, quando você está no vale, pode vir profeta. Nesse caso, pode vir anjo e dizer: Deus vai transformar. Às vezes a gente não crê, mas confia na palavra. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus é o mesmo. Amém? Amém, verdade. É uma observação tremenda que realmente eu não tinha visto dessa amplitude ainda.
Mas é muito interessante. Eu percebo que nessa situação, voltando um pouco também antes do anjo aparecer, mas o momento de crise que eles passavam, eu percebo que não é tão diferente de vários outros momentos de crise que o povo de Deus passou. Na verdade, é bem semelhante, né? Todas as vezes, e são várias, você pode ver Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, os próprios midianitas, filisteus, o povo de Deus, toda vez que tudo estava tranquilo, ele fazia questão de virar as costas. E Deus... chamado o ciclo vicioso, né? O ciclo dos juízes. vicioso. O povo serve a Deus porque tinha um juiz. Quando passava aquele ali, aí todo mundo se desviava de novo. Belos prazeres. E quando aqui o pastor Felipe estava falando, a gente chegou aqui nessa parte do anjo falando, né? Mas quando a gente vê em específico no versículo 7, no versículo 6 a gente vê que Israel estava empobrecido, né? Com a presença dos medianitas que saqueavam tudo. E Israel clama ao Senhor. O que me deixa muito, isso abre assim a minha mente, na questão que quando eles clamam ao Senhor, o Senhor manda um profeta. Ou seja, antes do anjo aparecer... a Gideão, um profeta, foi levantado para aquela nação. E assim, olha a misericórdia de Deus. É o próprio Deus que faz aquele povo, os medianitas, pegarem Israel e saquearem. E o Senhor entrega o seu povo nas mãos dos medianitas. Mas veja como Deus é misericordioso. Sempre Ele vai nunca as coisas vêm por acaso. Às vezes, as pessoas imaginam que as coisas é muito assim, sabe? Vai por acaso, as coisas vão acontecendo. Mas tudo tem um propósito. Aí, veja, Deus levanta um profeta para ir até a nação e diz, ou seja, Deus está escutando o clamor de vocês. Agora, vocês estão esquecidos. Deus, com a sua mão poderosa, tirou vocês da escravidão do Egito. Eles estavam escravizados ali há mais de 400 anos. O Senhor, com a sua mão forte, arrancou aquele povo. Aí o Senhor diz aqui, no versículo 9... no versículo 10, o Senhor diz, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais a deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, às vezes, eu tenho essa concepção, não sei se o pastor Pedro tem essa mesma visão. Eu acho assim, que algumas situações em nossa vida, situações difíceis, que é necessário nós passarmos. É como o pastor aqui, Felipe, estava falando. Às vezes, quando as coisas estão tudo bem, a gente começa a esquecer. A gente começa a virar as costas. A gente não tem aquele primeiro amor, aquela mesma intensidade. Aí, às vezes, é necessário o próprio Deus dar uma balançada. E o que acontece muito é que as pessoas sempre colocam muita culpa em Satanás. Já parou para imaginar que é? Diabo. É porque se está no deserto, é Satanás que faz. Isso acontece muito. É muito crentez isso. Às vezes o carro quebra, o pneu fura. Satanás está furioso. Não que Satanás não esteja furioso com o povo de Deus. Mas o que eu acho interessante é porque quando Jesus ali é batizado no Rio Jordão, a pomba, né? Ali simbolizando o Espírito Santo, o Senhor diz, esse é meu filho, que compraste. Você vê que naquele momento, depois que Jesus é batizado, a palavra do Senhor é muito enfática em dizer que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Aí, às vezes, a gente sempre vai estar esperando um negócio bom. E é necessário. Ninguém nunca quer ir para o deserto, né? É necessário, mas né? É necessário. Às vezes, Deus nos leva para o deserto. Vai lá, porque eu tenho um tempo ali contigo, vou te ensinar algo. E é importante. E o povo de Deus era muito nessa questão, esquecia o Deus, aquele Deus que estavam com eles, tiraram do Egito, né? Que cuidou. Cara, a passagem do povo de Deus ali no deserto, o que eles viram, né? O que eles viram, os milagres e tudo aquilo ali, era para que Israel nunca se desviasse. Mas eles sempre se desviavam. Sempre se desviavam. E no livro do Juízes nós vemos aí sucessivamente Deus levantando juízes, e muitas vezes, eu estava até analisando essas questões, muitas vezes o povo era mais forte e eles venciam a batalha.
Eles venciam porque não era na força do seu braço, como é o caso aqui de Gideão. Eles venciam porque Deus estava com eles. Então é algo que a gente tem que colocar na nossa mente, né? A nossa vitória nunca deve ser creditada à força do nosso braço, ainda que a gente lute, mas a nossa vitória vem de Deus. É igual tem essa passagem escrita em Provérbios, e ontem mesmo eu vi uma ministração sobre Provérbios 21, capítulo 21, versículo 31. 21, versículo 31, que diz: Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém, do Senhor vem a vitória. Glória a Deus. Né? A gente se prepara para a batalha, a gente precisa ter, como Gideão, como a gente estava aqui falando, ele estava malhando trigo no largar, ele estava num lugar inapropriado para o que ele estava fazendo, ele estava com medo, com certeza. A gente vê essa necessidade, como o pastor Felipe falou, que ele tinha de estar ali malhando e ter esse mantimento, mas o anjo do Senhor fala que ele é valoroso, sabe? Isso e aí vem, eu acho que parte mais do que... Porque Deus, ele conhece a nossa intenção. Deus, ele conhece o nosso coração e a intenção, o que nós estamos... Qual é a nossa intenção? Você vê, estava escondido, mas era valoroso. Aos nossos olhos, nós não conseguimos entender. E nem ele mesmo. Porque ele, exato, como o pastor Felipe falou, ele era para dar pulos de alegria. O anjo está falando que Deus é comigo e eu sou um homem valoroso. Mas ali poderia ter pensado o quê na mente de Gideão? Acho que se fosse eu tinha pensado, que valoroso, eu estou escondido aqui, estou com medo dos caras lá vir saquear tudo. E ele fala muito sobre... parece que ele tem um complexo de inferioridade, que ele sempre fala, mas eu sou o menor da minha família, da menor tribo que tem. Eu sou tão pequeno porque o Senhor veio até mim. Eu percebo que parece que Deus, ele não somente quer mostrar onde ele pode chegar, mas também quer lembrá-lo daquilo que está enraizado nele. Ele é um homem valente, mas parece que por um momento ele está esquecido disso. Eu analisando aqui, né? Vamos até debater um pouquinho, né? Quem era esse anjo? Verdade, né? Porque a gente fala, né? O anjo apareceu. Só que no versículo 14, né? Adiantando aí um pouquinho, diz assim: então o Senhor olhou para ele. Quem olhou para ele? O Senhor. Mas quem estava falando com ele, não era o anjo? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Oh. E a expressão Senhor é a mesma, né? É interessante. Aí, vê só, é difícil para pessoal que não acredita muito na teofania, né? Que é a manifestação, a revelação de Deus através do anjo. Deus se revelava. Aqui, claramente, vou dizer, né? Esse anjo era claramente uma teofania, uma manifestação de Deus. O Senhor Jeová, Javé, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele estava ali se revelando a Gideão através de um anjo. E eu estava aqui, a missionária falando, e eu aqui, né? Vê só, vamos pegar aqui, recapitular aqui o contexto, né? Vamos contextualizar. O povo estava sofrendo 7 anos pelos midianitas, que saqueava tudo. A Bíblia diz que eles não podiam nem criar ovelhas. Muitos deles faziam casas nas cavernas, nos montes. Eles faziam casas fortificadas para se esconder. E Gideão era um dos que estavam se escondendo. Todo o povo de Israel. Agora, isso nós estamos falando das 12 tribos de Israel. Uma nação que já tinha toda aquela terra. A Bíblia diz que eles saqueavam até chegar em Gaza. E Gaza era a primeira cidade dos filisteus. Com os filisteus ele não mexia, mas com o povo de Deus eles pegavam tudo, né? Então, se a gente for olhar até por esse lado, a gente pode ver, mas rapaz, o ímpio está prosperando e eu, o que eu tenho, o inimigo leva. Vê, gente, né? Asaf que o diga, né? No Salmo, acho que é 73. Mas interessante é que aí o povo clama, Deus ouve, né? Deus ouve a voz do povo e manda um profeta e diz a ele assim, ó, eu fiz isso, eu tirei vocês da terra do Egito, eu sou o Senhor, não tem mais os deuses dos amorreus.
mas não desses ouvido à minha voz. Ou seja, vocês não ouviram a minha voz. Ponto final. Olha aí o texto. Ponto final. Vocês não ouviram a minha voz. Vocês não quiseram me servir. Vocês não fizeram o que eu mandei. Ponto. E agora? Continua clamando. Fica aí clamando. Aparentemente parece que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo nada, porque Deus não revela para o povo. Deus podia ter dito através do profeta: olha, eu vou levantar alguém e eu vou fazer. Não. Eu fiz assim na vida de vocês, mas vocês não me ouviram. Ponto final. O profeta terminou a mensagem. Vamos embora para casa. E agora? Agora Deus vai falar com o homem que tem complexo de inferioridade. Eita, o improvável. O improvável. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas se o Senhor é comigo, por que todo esse mal nos sobreveu? E de que é feito as suas maravilhas? Do que adiantou o Senhor nos tirar da terra do Egito? Agora o Senhor nos abandonou. Menino chorando. Aí o Senhor olhou para ele, através do anjo. Oh, como eu queria ver esse anjo. Aleluia. E disse: vai nessa tua força. Que força? Mas Deus via força nele. Deus amém? Deus, amém. Quando a gente acha que não tem força, Deus olha para mim, para você e diz: mas tem força. Tem força aí tem ainda. Força. E livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, tu és o escolhido, rapaz. Eu vou fazer algo em Israel e é através de você. Eu, que não sou ninguém. Glória a Deus. Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor, na casa de meu pai. Aí ninguém fala do menor não, porque aí a gente vai ter muitos exemplos na Bíblia. Vai. É verdade. Davi e tantos outros. Parece que Deus gosta dos improváveis. Parece não. Deus gosta. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as fracas e as vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, quem se achava poderoso, talvez tivesse ali algum guerreiro e disse assim: eu vou resolver. Mas Deus chama um cara que está se escondendo, um cara que diz: não, eu não tenho... meu trabalho é malhar o trigo aqui no lagar, é ficar quietinho no meu canto. Deus disse: não, é você que eu vou usar, é você que eu vou fazer esta obra em Israel. Amém? Amém. Eu percebo que por diversas vezes Deus ele faz isso. Ele pega aquele que é, como a Manu falou aqui, improvável. Aquele que não fazia sentido. Aquele que se você olhasse assim e dizer: não pode ser ele. Porque ele não tinha preparação para isso, ele não tinha talento para aquilo. E nos maiores momentos de crise do povo de Deus, ele sempre levanta o improvável. Ele sempre levanta alguém que não faz sentido. E eu confesso a vocês que é isso que me revigora, né? Porque a gente olha para si mesmo e diz: Senhor, só se for por ti mesmo. Porque se for por mim, eu já sei que o negócio não vai. E baseado nisso, em ver que Deus ele sempre faz questão de mostrar que a vitória está nele, como o versículo que você leu, que a vitória é dele. A gente chega na parte dos 300. Mas antes da gente iniciar essa parte aí, eu vou só reforçar o nosso convite aqui. Não podia deixar de fazer o nosso merchan da Marcha para Jesus, né? Que, lembrando a você, no dia 14 de dezembro desse ano de 2024, nós vamos receber ali o cantor Paulo Neto, como eu havia falado, a Camille Moraes, que você que é de Belo Jardim, região aqui de Pernambuco, você conhece ela, é uma bênção, louvando ao Senhor. A banda Louvadeira Novo Ser, que vai vir lá de Recife para estar aqui conosco. Então, assim, vai ser um momento realmente de muito louvor, muita adoração, muito clamor ao nome do Senhor. A gente, como eu havia dito, vai sair lá da Praça das Crianças até a Praça da Estação. No percurso, a gente vai louvando, adorando ao Senhor e a gente para em
em momentos pontuais para orar pela nossa cidade, orar pelos nossos governantes. A gente sabe que a nossa situação quanto ao mundo espiritual afeta muito a forma que nós vivemos. Então, nós fazemos questão de parar durante o trajeto inteiro para estar orando por vários motivos, inclusive pelo bem-estar da cidade, pelo cuidado que Deus tem pelo seu povo. Nós fazemos esse trajeto dessa forma e, ao chegarmos no palco, a gente vai ter a próxima parte da programação. Então, lembrando, 4h você pode estar lá na Praça das Crianças, que vamos estar nos reunindo. O trio vai estar lá junto com outros milhares de cristãos que vão estar no mesmo propósito que você. Então, leva seus amigos, leva sua família e assim como Gideão e os 300, vamos marchar para Jesus nesse dia tão especial. Voltando aqui à história, eu não sei se eu pulei um pouco demais o processo aí, mas eu sei que vai iniciar ali o momento da guerra, né? Do confronto. Quando Deus levanta um dos seus instrumentos, quando ele sempre levanta alguém, Deus não levanta aquela pessoa simplesmente por levantar. Ele levanta por um propósito, ou com um propósito. E normalmente isso é muito desafiador. E a gente pode ver que com Gideão não é diferente. Realmente Deus levanta Gideão para algo que parecia impossível aos olhos de qualquer um. Porque a batalha, o chamado, tudo mediante a lógica humana parece impossível. Parece, no mínimo, improvável. Então, a gente percebe que Deus ele chama dessa forma. E assim, eu sei que antes de começar o confronto, antes de reunir os anjos, ele começa a fazer algumas experiências, digamos assim. Ele começa a perguntar: Senhor, será que é isso mesmo que tu quer? Será que sou eu mesmo que tenho que ir? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, o que foi que aconteceu, o que é que isso significa, como é que isso se aplica na nossa vida. Podem ficar à vontade. Eu só queria voltar só um pouquinho, que eu acho interessante, a questão, as coisas que Deus, promessas que Deus lança em nossas vidas, se nós formos olhar com os olhos naturais, e a gente vai ver que é algo muito impossível. Deus sempre vai trabalhar de uma forma com os improváveis e de uma forma algo que vai ser impossível acontecer. Aí, terminando quando o pastor Felipe terminou ali, quando Gideão diz: eu sou o menor da casa, enfim, a gente vê que o Senhor diz a ele: porquanto eu hei de ser contigo e tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Isso aí é para você ficar louco, sabe? É para você dizer assim: não, eu tô aqui, o Senhor já me disse que eu sou valoroso, disse que você é comigo, e agora está dizendo que vai acabar através de mim. Aí você vê, o que eu acho muito interessante é que ali Gideão consegue entender, e Gideão diz: peraí, o Senhor fique aí, eu tenho algo para oferecer. E essa questão da gente oferecer é algo tão profundo. Porque às vezes a gente só quer receber. Isso. É verdade. E o oferecer. Antes de Gideão fazer prova, se realmente Deus estava no negócio, se Deus realmente era com ele, se o negócio era com ele mesmo, se ele era quem era o escolhido, ele disse: deixa eu oferecer algo. Eu vou preparar ali algo. Me espere aqui. E a gente vê, é descrito aqui nos versículos seguintes, Gideão vai, faz uns bolos sem fermento, cozinha carne e volta. Ele tem algo para oferecer, sabe? E se a gente for parar, qual era a situação de Israel? A Bíblia, se nós formos o versículo, se não me engano, o 5, o 6, diz que eles estavam empobrecidos. Mas ele tinha algo para oferecer. Ele vai. E a gente vê que ali o anjo, quando ele coloca, o anjo diz: coloque aqui nessa pedra. E ele coloca os pães sem fermentos, coloca a carne, joga um molho em cima. O anjo que estava com o cajado toca ali, o fogo consome aquele holocausto. A gente vê que sempre
nós temos algo para oferecer ao Senhor. Glória a Deus. Sabe? E dos improváveis. Sempre tem algo. Às vezes a gente pensa que não tem nada. É igual aquela viúva. Quando aquela viúva estava... né? Tenho nada, não. Qual era a possibilidade? Qual era o contexto da história? Se a gente for olhar Gideão, mas Gideão tem algo para oferecer para depois dizer, eu quero fazer uma prova se realmente o Senhor está comigo. E a gente vê essa prova que é fantástica. E aí eu vou deixar o pastor aí falar dessa prova que eu acho muito lindo. E a forma que Deus responde, né? Como Deus é misericordioso e maravilhoso em ouvir a nossa voz, em ouvir nossas orações e ser misericordioso em nos responder. Como assim ele respondeu a Gideão? De uma forma tão singular, algo tão específico. E como é importante nós sabermos falar com Deus e pedir algo específico, porque o nosso Deus, ele é Deus de detalhe. Glória a Deus. Ele é Deus de detalhe. É verdade. E ele nos responde assim, com detalhes. É verdade. Deus é um Deus de detalhes. E só reforçando a pergunta... A pergunta não, né? Ela passou a bola para o pastor Felipe aqui. E eu queria ir um pouco mais incisivo nessa prova que Gideão faz de Deus. Por muito tempo, principalmente na minha infância, quando eu escutava a história de Gideão, eu ficava, mas esse cara, Deus falou com ele duvidando de Deus, ele foi inventado de fazer prova. E eu confesso que eu até ficava, e Deus ainda foi provar, para que ele precisou provar? E aí, o que é que isso significa? Por que ele fez isso? Por que Deus atendeu? Será que a gente tem resposta para isso? Será que a gente consegue entender melhor? Realmente, irmãos, muitas vezes, quando Deus fala com a gente, muitas vezes, e na maioria das vezes, surgem as dúvidas, né? Será mesmo que Deus me escolheu? Será mesmo que Deus tem um plano na minha vida? Será mesmo que Deus, ele, através de mim, vai fazer uma obra tão grandiosa? Porque o contexto é difícil, né? O contexto é difícil. Então, é aquele contexto de vamos aqui relembrar, né? Saul, os filisteus, ou melhor dizendo, Golias, os filisteus, afrontando o povo de Israel e não tinha ninguém para dizer, não, eu vou e Deus vai me dar vitória, porque o cara é gigante. O cara, ele é guerreiro desde criança. Então, o cara alto, gigante, Golias, com as suas armaduras pesadíssimas. Então, nessas batalhas, havia como eu posso dizer, essa estratégia de guerra, que era colocar o melhor guerreiro de um exército para lutar com o melhor guerreiro do outro exército. Na realidade, os filisteus sempre foram melhores guerreiros do que o povo de Israel, sabia? Porque eles, primeiramente, que dominaram o ferro, se não me falha a memória. Ferro, bronze. Então, eles tinham ferramentas, eles tinham todo o preparo. O povo de Israel já era mais despreparado nessa questão. Mas Deus usa o improvável, Davi. Então, Deus aqui, ele vai usar o improvável, que é Gideão. Gideão, quando ele dá a oferta, parece que ele começa a acreditar. Rapaz, acho que é Deus mesmo que está falando aqui, né? Aí ele vai e faz a oferta dele, né? O povo de Israel, isso tem muito dentro deles, né? De sempre oferecer algo, né? Até acho que Deus instruiu o povo a ser bom com o escravo, com o estrangeiro. Então eles tinham isso, né? Eles eram e continuam sendo um povo assim hospitaleiro, né? E tal. Então ele vai e faz essa oferta, né? Mas ele não estava fazendo oferta a uma pessoa qualquer, né? Mas era para Deus. Na realidade, o anjo aqui, ele se mostra como Deus.
O texto é claro. E o Senhor olhou para ele, vê? Através do anjo. E diz mais, o anjo diz mais, eu hei de ser contigo. O anjo fala na primeira pessoa e ele fala como Deus. Aí ele diz, se achei graça aos teus olhos, me dá um sinal. Então, ele vai lá e diz, fica aí até que eu traga, né, a minha oferta. Né? E então, ele vai traz, e a missionária falou essa parte aí, coloca sobre a pedra, e quando o anjo toca, ali o fogo se acende, consome ali aquela oferta, né, aqueles pães, aquela carne que tinha colocado, e a Bíblia diz, e o anjo do Senhor, no versículo 21, estendeu a ponta do seu cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e o bolo e os bolos asmos. E o Senhor, e o anjo do Senhor, desapareceu de seus olhos. Aí, vê que interessante agora. Verso 22. Então viu Gideão, né, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. Né? E daí vai se passar aqui outra história, né, para a gente resumir rapidamente, que Deus ele vai pedir para que ele derrube o altar de Baal. Na casa do seu pai. Na casa do pai dele. Primeira missão de Gideão é essa aí. A primeira missão que o Senhor dá a Gideão. Não parece estranho, e ele cumpre, né, de uma forma... afrontar, né, os próprios na mesma pais. Noite. Na mesma noite. Na mesma noite. Ele faz. A primeira missão e ele cumpre a missão. Ó, que homem valoroso. Então, então veja que coisa interessante, né? Deus, primeiramente, Deus faz a promessa, Deus anima ele, que ele está desanimado, mas Deus anima ele através da palavra que vem, e através de Deus usando daquele anjo, naquele momento, e anima ele, dá uma palavra e tal, e ele passa a crer. Aí Deus manda a primeira missão, bem lembrado pela missionária, e ele cumpre, né? Aí a Bíblia diz, ele não faz durante o dia porque sabia que ia ter retaliação. Né? Mas ele faz o que deveria ser feito. Derruba o altar de Baal, porque era idolatria, e a situação do povo, grave que o povo estava passando, era porque eles estavam sendo idólatras. E é uma coisa que Deus não aceita, é adoração dividida. Ou você serve a Deus, ou não serve. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Isso seja em qualquer área. Você não pode ter um ídolo acima ou igual de Deus. É o primeiro mandamento, né? A minha casa, né? Exatamente, o meu coração. Deus, ele não divide a adoração. Ele tem que ser o único da nossa vida. Glória. O único Senhor, o único mestre. Aleluia. Então, ele diz, vai logo limpando aí a casa do teu pai, vai limpando a tua casa, vai tirando aí os deuses que não são deuses, para que eu opere. E Deus pede, no lugar onde estava o altar de Baal... Levanta o altar para mim. Levanta o altar para mim. Ou seja, é o que o pastor aqui estava falando. A adoração, a gente tem que adorar a Ele. Não tem como dividir a adoração. Não tem como você colocar nada nem ninguém acima ou igualar ao que Deus é sobre as nossas vidas. Aí que é interessante que as pessoas vão procurar. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Porque ele faz na calada da noite, ninguém viu. Quem fez isso? Foi Gideão. Então eles vão lá na casa, né, do pai dele para pedir. Chama Gideão aqui, nós vamos, né? Nós vamos matar ele. Nós vamos matar ele. Nós vamos pagar a dívida dele, né? Vem cá para ele resolver essa questão. Agora, veja como aí o pai dele povo, diz, né? O que é que o pai dele vai dizer? Ele diz, Joás, né? O pai de Gideão, Joás. Ele vai dizer, por que vocês estão defendendo Baal? Baal não é Deus?
Se Baal é Deus, então que Baal se defenda. Que lute por si, Que né? lute por si. Aí é daí que pega outro nome em Gideão, que é Jerubaal. Ou seja, que Baal quer dizer Baal... Contenda. Contenda. Baal contenda. Ou Baal entre em ação. Baal tome providência. Trazendo pra... Deixa o Baal responder. Baal que lute, né? Baal que lute. Baal que Muito lute. bom você falando. E logo em seguida, aí eu acho... Essa parte é tremenda, eu tenho que falar. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor... Interessante que não foi depois que Deus falou com ele, mas foi depois que ele derrubou o altar de Baal. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina e os abiezritas se juntaram a ele. Aí vai se juntar a tribo de Manassés, de Azé, de Zebulon, e ele vai pedir a prova de Deus. Espera aí, deixa eu ver se Deus está nesse negócio mesmo. A prova que ele pede é: porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão. Ele vai no outro dia e está assim, o velo cheio de orvalho. Orvalho, para quem não sabe, né? É aquela geada da noite, né? Então... ele estava falando, em outras palavras, que aquele velo de lã devia estar encharcado de água, ok? E toda a terra ao redor devia estar seca, como prova, como sinal que Deus havia falado com ele e que Deus estava na frente. É uma coisa interessante que eu tenho que pausar aqui, né? Nós precisamos saber se Deus está conosco. Se Ele estiver conosco, a vitória é certa. Sua vitória é certa. Se você precisar, faça quantas provas você quiser, mas que você tenha certeza. É a empresa que eu preciso fazer, seja na área de estudo, seja em qualquer área. Muito bom que você ore, você apresente-se a Deus e você peça um sinal de Deus. E com certeza Deus te dará um sinal. Então, ele assim faz e assim acontece. Aí ele diz, mas não, Senhor, não se ire comigo. Porque ele pede de novo outro sinal. Se é verdade mesmo, então agora eu quero diferente. Eu quero secura na lã e orvalho na terra. E no outro dia está lá. Do jeito que ele pediu. Do jeito que ele pediu, para que ele não tivesse dúvida. Porque Deus, quando Deus, ele nos coloca em algo, ou ele está na direção de algo, ele não deixa dúvida. Fica quieto. Em outras palavras, Deus está dizendo a Gideão, Gideão, fica quieto, porque eu estou no controle. Eu estou no negócio. Sou eu. Agora, antes de eu falar, eu sei que você vai falar da batalha, né? Sim. Fique à vontade. Eu quero já introduzir isso aqui. Me permita, por favor, mas eu quero introduzir que vai ligar com o que eu estou falando. Mesmo assim, quando Gideão vai para a batalha, antes dele ir para a batalha, já depois da escolha de quem ia para a batalha, essa parte eu não vou falar, aí ele vai pedir, ele está um pouco com receio, é claro, porque era uma multidão, né, que estava ali do exército. Aí Deus diz assim, do capítulo 7, capítulo 7, versículo 9, depois do povo já juntado, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. É interessante, eu volto a frisar, ele tinha a certeza que Deus estava no controle. Ele não atacou, ele não ousou entrar na guerra sem que Deus dissesse, vai. Era uma característica de Davi. Tem uma passagem onde Davi vai para a guerra, aí Deus diz assim, quando tu vires o barulho por trás das amoreiras, aí tu vai para a guerra porque é o meu sinal que eu já estou na tua frente. Então, isso aqui era a chave da vitória de Gideão e de tantos homens de Deus. Só fazer algo quando ter certeza que Deus está no negócio e que é o sinal de Deus para avançar. E isso é muito importante.
eu me lembro de Martinho Lutero. Martinho Lutero diz a história que ele foi se defender na dieta que foi feita perante os juízes. E quando ele foi, alguém se encontrou com o Lutero e disse assim: Lutero, eles vão te matar, como mataram o Wycliffe, Jerônimo Savonarola e tantos outros vão te matar. E ele disse: não vão me matar não. Por quê? Porque à noite eu já amarrei Satanás à noite. Glória a Deus. Com o joelho das minhas orações. Então, Aleluia. ele estava na direção e está dizendo: não, eu estou sobre uma promessa. Aleluia. Quem está debaixo de promessa não morre, não. Eu tenho que dizer isso aqui, tenho que dizer com firmeza. Quem está debaixo de promessa, se você está no lugar que Deus lhe chamou, não tenha medo, é só vitória. Glória a Deus. É só vitória, fique firme. Aí Deus diz: chegou a hora, eu tenho dado os midianitas nas vossas mãos, pode ir. Aí Gideão fica meio assim ainda. Aí Deus diz: olha, deixa eu te mostrar algo. Vai lá, caladinho, chega lá perto para tu ouvir algo. Quando ele chega perto de alguns daqueles que estavam no acampamento, ele ouve um sonho que um homem estava contando para o outro. E ele disse: eu vi, ó, no versículo 13, eis que sonhei um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornaram de cima para baixo, e ficaram abatidas. Aí no versículo 14 vai dizer: então respondeu o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão o quê? A espada de Gideão. Aí Gideão, até o diabo sabe, até o inimigo sabe que vai perder. Então não tem mais dúvida. É impressionante, né? Que até Satanás não duvida. E muitas vezes a gente duvida. Eu acho que tá aí uma lição para muitos de nós. O povo de Deus já sai com a vitória na mão, né? Já sai com a vitória sai para pelejar com a vitória, é a certeza. Com a certeza. Deus já nos chama assim, né? Deus não chama, Deus nunca chamou e nunca chamará uma pessoa para ir para uma luta perdida. Glória Ele a Deus. sempre chama já com a vitória em suas mãos. O Senhor nunca experimentou uma derrota. Exatamente. Ele sabe o que é isso. É verdade. É impressionante que até quando lá nas primeiras aulas de teologia que a gente tem, você vê que todas as religiões, elas têm uma luta tremenda entre o bem contra o mal, e normalmente isso tem a representação dos seus deuses. Por exemplo, na cultura grega, Zeus contra Hades e assim por diante. E assim, fica aquela luta do bem contra o mal até um dia em que o bem vencerá o mal. O cristianismo é a única das religiões ou denominações que desde o início já se tem um vencedor, e o diabo, ele já é derrotado. Não há uma luta para o diabo ter uma mínima esperança de vencer. Ele já sabe que é perdido. Ele já sabe que é derrotado. Tanto é que quando Jesus ele vai expulsar os demônios, o demônio que querem ir para a manada de porcos, eles olham para Jesus e dizem: o que é que nós temos contigo, filho de Davi? Tu vem nos incomodar antes da hora. Eles sabem que estão derrotados, eles sabem que terá a hora que isso vai acontecer. E muitas vezes a Bíblia fala que eles creem e tremem. Não é diante da majestade desse Deus. Mas eu acredito que mesmo em meio à certeza que nós devemos ter, Deus compreende, dá para ver com a história de Gideão, o quanto nós somos falhos, humanos, e Deus, para se não diria para se encaixar, mas para poder nos encaixar dentro do roteiro dele, ele permite-se mostrar de uma maneira que nós vamos entender. É por isso que quando Gideão pede a prova, Deus vai e faz. Ele precisaria mostrar? Não, porque ele é Deus. Mas mesmo assim ele vai e prova porque ele entende a nossa insegurança. Ele entende o quão impossível isso é para nós e o quão difícil é a gente achar que vai para uma guerra desse nível, dessa magnitude. E sair vencedor. Então Deus, entendendo e compreendendo isso, que é da nossa natureza, ele permite que nós façamos provas, ele permite que nós peçamos um sinal, peçamos uma resposta, para que ele possa nos mostrar e aumentar, né?
assim podemos dizer, a nossa fé nele. Voltando só um pouquinho desse momento que eu acho ímpar, sem igual, que é o momento que o soldado do inimigo tá contando o sonho. Mas eu queria que a gente falasse agora um pouco da escolha dos homens. Eu sei que tem suas divisões. Primeiro se reúnem ali 32 mil homens, e vocês vão falar um pouco disso, mas já me parece perdido aos olhos humanos. 32 contra aproximadamente 135 mil. Já me parece perdido. É mais de 100 mil a mais soldados, e soldados normalmente melhores. Mais bem armados, mais preparados. Então, assim, já me parecia tenebroso. Só que depois Deus piora. Ele diz, não, eu quero que vá menos. Eu tô achando muito. Então, assim, vamos enxugar um pouco esse time aí. E enxuga, e vai para 10 mil. E eu quero que vocês comentem sobre como foi esse processo, por que será que Deus fez dessa forma, até chegar nos 300. Porque eu acho que os 300 que ficaram, eles realmente estavam com muita vontade de ir para a guerra, ou com muita certeza da sua salvação. Porque os 300, eles não se acovardaram. Eles não se acovardaram. Quanto mais impossível ficava, mais eles estavam com vontade de ir. A convicção. E naquele momento que eles cercam ali o arraial dos midianitas, eu acho um momento tremendo. Eu sei que a gente vai chegar lá, mas eu queria que a missionária Manuela falasse um pouco sobre essa escolha, sobre esse aparente processo seletivo que Deus vai fazendo. Como Deus é magnífico em fazer milagre. A gente vê, como aqui Pedro falando, aproximadamente 135 mil preparados soldados ali. Até a Bíblia descreve que a quantidade de camelos que estavam ali no vale onde eles estavam habitando era como a quantidade de areias do mar. Era algo estrondoso. Só que a resposta, eu acho que a resposta de por que enxugar, porque Deus faz essa seleção, está já no final do capítulo 2. Que é o Senhor falando para Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. A resposta, para mim, a resposta está aí, porque Deus faz essa... Deus convoca e a todo tempo a gente vê diminuindo. Já era impossível os 32 mil. E aí vai passando, vai diminuindo, menos 10 e a chegar a 300. Porque Deus sabe, Pedro, eu acho que principalmente nesse século em que nós vivemos, a gente precisa ter muito esse filtro em entender. Assim como eu falei sobre aquele versículo que está no livro de Provérbios, a vitória vem do Senhor. Quem assina, quem carimba a vitória não é o homem, não é a força do nosso braço. Não somos nós que conseguimos, não é porque nós somos bons. Não é porque nós temos armas e porque nós somos estrategistas, não tem nada a ver com isso. É porque a boa mão Glória do a Deus. Senhor é quem sustenta, é quem faz. A gente olha ali quando aquele povo está saindo do Egito, o Senhor leva aquele povo, que eu acho aquela passagem interessantíssima, Êxodo 14. A gente vê que Deus coloca aquele povo para ir andando para a terra prometida, e Deus faz o povo voltar e coloca o povo num beco sem saída. Naquele momento, aquele povo já estava com saudade do Egito, estava com saudade do que ali tinha, do que eles comiam. Olha, eu estou falando de um Deus que cuidou deles em todos os momentos, de todas as formas. Aí você vê aquele povo dizendo, ô Moisés, lá no Egito não tinha não sepulcro, não tinha não cemitério não, para a gente morrer lá e ser enterrado. Precisava vir aqui para o deserto, na frente está um mar, a nuvem que dava o direcionamento ao povo de Deus agora já estava, eles já não estavam mais vendo aquela nuvem. Sabe? E aí Deus cada vez mais vai mostrando, eu sou o Deus, que sou o Deus do impossível. Aí Deus começa literalmente nessa questão de Gideão, quando eu vejo aqui essa seleção de pessoas, e a primeira seleção que está descrita aqui
no versículo 3, o Senhor diz, agora fala, Gideão. Apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e covarde, que volte. Não é brincadeira, sabe? Servir a Deus, vestir a blusa do exército de Cristo, não é brincadeira. Você precisa ser corajoso. Olha Josué. Olha Josué. E claro, cara, a gente teme. Quantas situações você já temeu? Imagina, se a gente olhar para nós mesmos, quantas situações a gente já parou assim e disse, não, aqui eu não vou ousar nem dar um passo aqui. Mas aí vem o que o pastor Felipe falou. Quando a gente tem a convicção que Deus está no negócio, não tem como dar errado. Não Glória tem como sair perdedor de onde Deus chamou e disse que vai acontecer. Se você estiver no centro da vontade de Deus, meu irmão, fica em paz. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus de impossível. Aleluia. Amém. Ele diz, ei, covardes e medrosos, se você não tem coragem, não venha. Amém. Não venha. Aí eu lembro de Elias. É porque as coisas, quando aperta, a gente literalmente fica querendo fugir do negócio, né? Eu mesma, eu vou ser sincera. Quantas vezes que eu já disse, Jesus, vou sair. Vou parar, Vou né? parar. Mas aí Deus sempre tem a forma de falar e como falar. Ali Elias estava pedindo o quê? A morte. Não sou melhor que meus pais. E o Senhor manda um anjo. Tu tá cansado, homem? Descansa, come, bebe. Dorme mais um pouquinho e descansa. E Deus vê que Deus entende, Ele sabe até o nosso limite. Por isso que Ele diz, ei, covardes e medrosos, pode voltar, vocês não estão preparados para isso aqui, não. Aí depois o Senhor diz, agora, Gideão, tu vai mandar os homens descer a água, para tomarem água. Sabe por quê? O que eu vejo muito nessa questão dessa seleção, dessa segunda seleção que o Senhor faz, é a questão dele ver como nós nos portamos. Será que nós vamos estar dispersos? Nós precisamos estar a todo momento ligado. Quanto os homens beberem água, você vai saber aqueles que vão contigo e aqueles que não estão preparados para a batalha. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos preparar. É necessário. Porque a batalha vem. Sempre vem, né? A batalha vem e se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver pronto, nós acabamos caindo justamente naquilo que o inimigo tenta fazer conosco, que é nos distrair, que é nos tirar do propósito correto, né? A gente percebe que, mesmo ele sabendo que não pode contra Deus, ele tenta destruir, deturpar e distrair os instrumentos que Deus vai usar. Eu sei que a obra do Senhor é muito maior do que os seus instrumentos. É por isso que se um não quer, Deus vai e usa outro. Se um não quer, se um vai por um caminho, Deus vai lá e busca ele para ele fazer a obra, porque a obra e o chamado, eles são muito maiores que nossas próprias vidas, né? Exatamente. E a Bíblia deixa isso claro. Quando você vai lá para o livro de Jonas, você percebe. Jonas, ele diz, eu vou lá em Nínive. Ele vai-se embora para Jope pegar um navio para Tarsis. E Deus diz, tá bom. Ele respeita a decisão de Jonas. Você pode pegar o navio, mas daqui a pouco eu vou mandar um Uber para ali pegar. E pegar novamente. E assim, isso é surreal. Deus, ele sabe como agir. O Senhor é insondável. É por isso que a Bíblia diz, né? A palavra do Senhor diz, o Senhor Deus é mistério. A gente não consegue entender. O salmista, lá no Salmo 139, ele diz, para onde fugirei do teu espírito? Como me esconderei da tua face? Porque se subo ao céu, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá tu também estás. Se ergo minha casa no mais alto dos montes, lá também estará a tua mão. Então, assim... ele diz que tal conhecimento é sobremodo elevado e ele não pode atingir. A gente sabe que o nosso Deus, ele é inexplicável. O nosso Deus, ele não tem como a gente
definir o que ele é. Deus não cabe em caixinhas, Deus não cabe nem na nossa teologia, né? Por isso que existem tantos debates, por isso que existem tantas discussões, porque a teologia nada mais é do que o homem tentando entender Deus. E cada um vai tentando entender conforme sua própria capacidade, cada um vai tentando entender conforme o seu próprio cérebro e seu próprio pensamento, mas Deus ele não cabe. Deus ele não cabe dentro disso, dentro da nossa concepção. O Senhor é maior do que tudo isso. A gente vai partir aqui para o encerramento, mas antes eu queria só refrescar a sua memória da Marcha para Jesus que estará acontecendo neste dia 14. Faltam cerca de 10 dias para a Marcha para Jesus acontecer, no dia 14 de dezembro, às 16 horas. Então segue a gente lá no Instagram, Marcha para Jesus BJ, que você vai conseguir ficar por dentro de tudo, comprar suas camisas. Você que quiser participar do evento, não precisa ter a camisa, mas você pode comprá-la opcionalmente, se você desejar. Então fica aí o convite para você, sua família e seus amigos. Então, chegando à parte final aqui da nossa conversa, né? Chegando aí aos finalmente. Eu sei que se a gente fosse conversar sobre cada detalhe aqui, a gente passaria a noite toda. Infelizmente, não temos todo esse tempo, mas que bom que o nome do Senhor está sendo glorificado através da sua palavra. Quando chega-se ali ao final da batalha, depois que Deus manda Gideão fazer a seleção e sobram apenas 300 homens, Deus ainda piora mais um pouco. Eu costumo dizer que Deus ele começa a piorar antes de melhorar de vez a situação. Mas assim, ele piora ainda mais, porque ele pega os 300, Deus fala tanto que eu não quero que eles se vangloriem, dizendo que foi pela própria mão que eles conquistaram. E assim, 32 mil homens. Já, na minha visão, já perderiam. Depois 10 mil homens, aí que perderiam feio mesmo. Depois 300 homens. E eu disse, meu Deus, cada um com espada, eles vão ter que matar muita gente, cada um, para poder empatar com esse exército aí. Só que aí Deus faz uma coisa. Não, vocês não vão levar espada. Vocês vão levar aí vocês vão levar um cântaro, uma tocha dentro do cântaro, para vocês não chamarem a atenção. Meu Deus. E vocês vão levar o instrumento para tocar, para fazer o barulho. E isso era o crucial da estratégia de Deus naquele momento, né? A gente percebe que todos esses instrumentos que Deus colocou ali, ele se utiliza disso para que a vitória pudesse chegar à mão do seu povo naquele momento. E eu queria agora que vocês falassem sobre como foi isso, como funcionou. Depois que Gideão ouve o sonho do soldado, ouve o próprio soldado tendo a interpretação do sonho, acontece aquilo ali. Eles fortalecem um pouco mais a sua fé e depois eles vão para o ataque. E o que é que acontece depois disso? Me falem aí. Que interessante, depois que ele ouve, né, o sonho e a interpretação, então ele procura seus soldados, né, e diz, levantai-vos, no versículo 15, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, ou seja, 300, 3 de 100, né? E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Verso 17 diz, e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Que é interessante o que o senhor falou, porque esse confronto não foi um confronto direto de espadas, né?
pela lógica, né? Pelo número, você pega aí quantos soldados? 135 mil contra 300 guerreiros. É algo sem lógica. Chega a ser até mentira se você contar isso para uma pessoa que sabe, que conhece de guerra e estratégia de guerra. Não existe, não tem cabimento uma coisa dessa. É daí que entra o poder de Deus, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe, a estratégia é dele. A melhor coisa é você seguir a orientação de Deus. Se eles fossem guerrear com os 32 mil, o próprio Pedro aqui já falou, né? Não ia vencer, porque o número é muito pequeno para a quantidade de guerreiros no exército, no exército oposto, né? Sim. Então, Deus usa essa estratégia aqui, né? Dos cântaros que foi quebrado. Quando Gideão quebrou o dele, todo mundo quebrou seus cântaros. Imagina 300 cântaros sendo quebrados de uma vez só. Pá, é aquela zoada. E a buzina ainda mais. A buzina, eles com a tocha, imagine aquele arraial num vale e eles descendo dos montes com as tochas na mão, quebrando o cântaro. Então, o que é que está acontecendo? A multidão está vindo, eu acho que alguma nação deve ter vindo ajudar esse povo. Deus, ele trabalha fora da sua e da minha lógica. Deus não trabalha na lógica humana, né? Deus confundiu ali o exército. E a Bíblia diz que aquele exército começaram a lutar um contra o outro e corria. Eles achavam que, cadê os inimigos? Está tudo aqui. Então, saiu um cortando o outro, um ferindo o outro. E eles mesmos se próprios destruíram. E o exército correu e eles só foram avançando e não teve quem parasse. Glória a Deus. Agora, eu contando aqui narrando aqui essa história, eu lembrei dos 4 leprosos, que a Bíblia fala, né? Quando houve fome na cidade de Samaria, e Samaria estava cercada pelo exército da Assíria. E aqueles 4 leprosos disseram: o que é que a gente faz? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, eles estão pior do que nós. Então vamos para o arraial dos sírios, pelo menos eles têm comida lá. Quem sabe, né, se eles prendessem eles, sei lá, alguma coisa acontecesse. Então, lembrando aqui da palavra que já foi dita, né, Deus usa os improváveis. Então, o improvável ali aconteceu novamente. 4 leprosos andando para o arraial dos sírios, eles escutam, eles ouvem como que um exército estava vindo até eles. Então, não existe outra explicação. Isso é milagre de Deus. Isto é providência de Deus. Isso é o poder de Deus em ação. Quando Deus entra em ação, o inimigo se confunde, né? Muitas coisas acontecem. O inimigo fica confundido. E outra, eu quero lembrar aqui a palavra que eu falei anteriormente, né, no capítulo 6, versículo 34. E o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Então são chaves aqui que a gente pode pegar nessa história, né? A questão da promessa. Havia uma promessa sobre a vida de Gideão, primeiramente. Segundo, ele cumpriu a vontade de Deus, que era, primeiro, tirar aquele altar de Baal que havia na casa de seu pai. Terceiro, o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. Aí eu te digo, meu amigo, quando o Espírito de Deus, ele se apodera de alguém, ele entra na vida de alguém, com certeza essa pessoa, ela será abençoada. Aí a Bíblia diz, né? Onde tu colocares as mãos, será abençoado. Onde colocares o teu pé, será abençoado. Porque Deus, estando com a gente, o segredo é esse. O segredo é esse. Você está com Cristo, está com Deus, há uma promessa sobre você. Você está cumprindo a vontade de Deus. Então aguarde, porque é só vitória.
de Deus na Glória. sua vida. Amém. Para encerrar aqui esta parte da minha contribuição, veja que simplesmente o inimigo foge. O inimigo foge quando alguém está cheio do poder de Deus. E lembrando do brado que eles dão, né? Quando eles quebram os cântaros, eles dão um brado. Espada do Senhor e de Gideão. Né? Gideão, ele aqui simboliza também a liderança de Deus. Né? Então, Deus, ele coloca lideranças. Acho que é muito bom se falar sobre isso. Porque às vezes tem muitas pessoas que dizem, eu sirvo a Deus, eu sou crente, mas não preciso ir para a igreja. Isso é uma mentira do diabo, né? Uma mentira do diabo, porque Deus levanta homens e mulheres. Eu não digo só homens, mas mulheres. Mulheres como Débora. Sim. Então, se há uma liderança de Deus e a gente consegue observar quando alguém tem uma chamada de Deus e tem uma liderança divina, quando alguém colocou aquela pessoa ali, é perceptível, é nítido o brilho de Deus na vida de alguém. Então, a minha palavra é: siga essa pessoa. Se o seu pastor é um homem de Deus, um pastor verdadeiramente um líder que Deus chamou e que tem cumprido a palavra do Senhor, faça o que ele disser. Siga a orientação dele. É a orientação de Deus e da sua liderança. Porque a liderança da igreja, debaixo da liderança de Deus, quando a liderança ela é submissa à liderança divina, a igreja ela tem vitória. Aqui o povo de Israel teve vitória porque estava seguindo um homem que tinha uma liderança divina. Então, eles não estavam somente obedecendo à liderança, mas obedecendo a Deus. O Deus que elegeu aquela liderança. Voltando à história. Gideão, quem era Gideão? Não era ninguém. Mas Deus levantou ele. Que camarada é esse aí? Ontem ele estava malhando trigo no lagar e ele agora é guerreiro. E se você for mais à frente, né, você pode ler aí o capítulo 8, você vai ver essas questões aqui, porque nem todos o povo de Israel entrou nessa batalha. E a gente já falou que quando ele convocou, veio 32 mil, mas Deus disse, não, é só 300. Por quê? Porque a vitória quem vai dar sou eu. Aleluia. Glória a Deus. É só 300, porque vocês vêm e vão fazer aquilo que eu orientar. Mas a estratégia é minha e a vitória sou eu que vou dar. Para todos vocês olharem e dizer, foi Deus. Como é que pode? Foi Ele. Amém? Amém. É só Ele que faz. Mas, continuando nesse momento que eu acho espetacular, quando Deus realmente concede a vitória, a gente acostuma tanto a ver as histórias da Bíblia e ver o que Deus fez, mas às vezes a gente é tentado a olhar muito para o processo e ficar vendo aquele sofrimento ou aquelas dificuldades que enfrentaram e esquece de louvar a Deus pela vitória que chegou, né? Esquece de louvar a Deus pelo que foi conquistado, pelo que finalmente chegou. Quando a gente fala do povo de Israel, por exemplo, quando saíram do Egito, a gente tende a falar muito mais da escravidão e do tempo no deserto do que do tempo na Canaã. Então é importante a gente lembrar desses triunfos, dessa vitória. Eu lembro do salmista quando diz, eu recordarei os milagres que o Senhor fez no passado. Eu recordarei de todas as benfeitorias que Deus fez antigamente. Mesmo que não haja milagres agora, mesmo que agora não aconteça, eu me lembrarei do que Ele fez de bom. Eu acredito que esse tem que ser o nosso espírito, né? A gente tem que pensar sempre nisso. Eu queria que a missionária Manuela, ela desse suas considerações finais aí sobre a história de Gideão, o que podemos levar disso? Fazer como Salomão, quando termina o livro de Eclesiastes, de tudo que tenho ouvido, a suma é isso aqui. E qual seria o resumo, a síntese, a conclusão da história de Gideão? O pastor Felipe, eu aqui só vou
colocar alguns pontinhos, mas muito pouco, porque ele já foi muito enfático e bem direto naquilo que o Senhor fez através da vida de Gideão. Me chamou muita atenção quando o pastor Felipe estava falando da liderança, como é importante. E a gente tem que entender literalmente que o Senhor, ele escolhe, como assim o Senhor escolheu Gideão, um improvável, num lugar improvável, numa perspectiva totalmente improvável, mas o Senhor escolhe. E às vezes nós queremos pensar da forma que o Senhor pensou. Sabe, às vezes a gente quer colocar e enumerar, mas por que o Senhor levantou Gideão? Mas por que Gideão? Não tinha outro? E isso a gente pode trazer para o nosso tempo. Tem pessoas que o Senhor levanta, que são improváveis, que às vezes você diz assim, mas por que o Senhor pegou aquele irmão ali? Nada a ver. Pode não ter nada a ver para mim ou para você, mas o Senhor, ele sempre sabe o que é que tem que ser feito. E a gente vê aí, Gideão foi escolhido, e eu acho interessante porque esses 300 homens, eles foram fiel a escutar as instruções que Gideão, como líder que o Senhor colocou ali, eles captaram e disseram, vamos fazer conforme o Senhor está mandando. E é justamente isso que eu vejo nesse tempo de hoje, às vezes as pessoas querendo cogitar. Se Deus escolheu alguém para estar à frente, liderando, apenas obedeça a orientação. Porque é como o pastor Felipe falou, Deus vai mandar orientação para aquele líder e, consequentemente, ele debaixo da autoridade que o Senhor assim concede, da graça que o Senhor concede, das instruções que o Senhor passa, não tem como dar errado. Imagina se esses 300 homens, que já era algo impossível acontecer, se eles tivessem feito algo. Não, mas, ô Gideão, peraí. É 135 mil. Os caras, há 7 anos, eles estão saqueando tudo. Gideão, já estava impossível. Se a gente fosse com espada, quantos homens ficaria para cada um? E agora eu estou mandando a gente pegar cântaro, buzinas. Peraí, Gideão. Se eles fossem questionar... Onde, né? Tá querendo matar a gente mesmo? Quer morrer? A gente morre aqui mesmo. Quer morrer, a gente vai morrer aqui mesmo. Mas não, eles entenderam. E isso traz a convicção quando nós sabemos que Deus está no negócio. Quando nós temos a certeza que o Senhor nos chamou, quando a gente tem a certeza das promessas que foram lançadas sobre as nossas vidas, nós sabemos que o Deus que nos chamou, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem falado. Então apenas creia, confie. As coisas são loucas mesmo, mas o Senhor vem, pega as coisas loucas para confundir as sábias. A gente vê que tudo, se a gente lê a Bíblia, a gente vê que é tudo milagre. Um peixe grande engole Jonas. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, a baleia, né? O peixe grande, eu acreditava. Jonas engoliu o peixe grande. Eu dizia, a Bíblia está dizendo, eu sei o que está falando. Deus é Deus de impossíveis. E a gente só tem a convicção em saber que o nosso Deus, ele faz milagre. E mais uma vez, é o que o Senhor falou no capítulo 7, no versículo 2. É a minha mão que vai livrar vocês. Não é força vossas. Não é porque vocês sabem, mas é a minha mão que vai dar a vitória. A vitória vem do Senhor. Amém. E isso me lembra muito aquele trecho da história de Josué, se eu não me engano, o capítulo 2, que logo no início, Josué com aquele medo, aquele receio, né, de assumir o povo. É interessante que o livro de Deuteronômio termina dizendo assim, nunca houve um profeta tão grande quanto Moisés. Então, assim, como assumir depois disso, né? Como ser o próximo depois de alguém que foi tão excelente e que alcançou tanto êxito no seu propósito, na sua missão. Só que aí Josué, em meio a todas aquelas dúvidas, Deus chega a ele e diz, hoje eu vou levantar o teu nome no meio do povo.
hoje eu vou fazer com que teu nome seja fortalecido no meio desse povo, para que eles creiam que eu sou contigo. E chega num momento em que o povo percebe que realmente Deus é com Josué. E chegam os principais líderes ali e dizem assim: o que tu mandares, nós faremos. Se tu disseres para irmos para um canto, nós vamos. Se para ir para outro, nós também vamos. Aquele que for contra ti será morto. E eu fico pensando o quanto Deus se mostra através aqueles a quem Ele escolhe. Quando o pastor Felipe fala sobre a importância da liderança, de observar essa questão da liderança, de obedecer aos líderes, a gente percebe que quando Deus é sobre um líder, é impossível não ver o Senhor através daquele. É impossível não ver o Senhor naquelas ações, naquelas atitudes. E acredito que é muito baseado nisso que a confiança do povo em Gideão permanece assim. Se ficaram aqueles 300, eu acredito que aqueles 300 ficaram por um motivo. E eu acredito que eles mesmos dizem o motivo. Pelo Senhor e por Gideão. Porque eles acreditaram no Senhor e acreditaram no chamado, na liderança e no chamado de Gideão. Eu percebo isso e eu percebo quanto Deus, em momentos de crise, levanta os seus. Eu sei que já falei isso aqui, mas é uma coisa a se notar, é uma coisa a colocar no nosso coração. Não importa a crise que você esteja passando, não importa a dificuldade, Deus sempre vai levantar um Gideão. E talvez esse Gideão que precisa ser levantado sejamos eu e você. Então nós precisamos estar prontos para, mesmo quando a gente está escondido, mesmo quando a gente está fraquinho, mesmo quando a gente é o menor da menor família e o pobre dos mais pobres, que a gente esteja preparado para, quando ouvirmos a voz de Deus, a gente atender a esse chamado. Eu me lembro quando Lázaro estava morto e as irmãs dele: mas Senhor, já fazem 4 dias, ele já deve estar cheirando mal. E Jesus diz: tira a pedra da frente. E ele chama: Lázaro, sai para fora. E nem as cadeias da morte foram capazes de impedir Lázaro de ouvir a voz do Senhor. Glória então, a Deus. assim, que esse possa ser o nosso nível de atender a voz de Deus. Que nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem os principados e potestades possam nos impedir de estar atentos à voz do Senhor e de obedecê-la quando Ele falar. Eu queria só dar alguns segundinhos aí para vocês fazerem os agradecimentos de vocês ao pessoal que está nos assistindo, para que nós possamos encerrar esse momento que foi muito proveitoso. Desde já eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Espero que isso aconteça mais vezes, né? Que tenhamos mais oportunidades de conversar sobre a palavra de Deus, que é uma coisa que eu sei que nós gostamos, né? Eu sei que todo mundo aqui é suspeito para falar, mas podem ficar à vontade. Como o pastor Felipe bem disse aqui, primeiro as damas, né? Pode ficar à vontade. Glória. Como eu falei, né, no início, um grande prazer estar aqui junto com esses homens de Deus, falando sobre uma história tão fantástica que nos traz tantos aprendizados. Eu creio que você que escutou pode também estar numa situação igual a de Gideão, no lugar se escondendo, ou dentro de uma caverna, ou muitas das vezes querendo desistir porque as situações são adversas. Mas como aqui nós começamos a falar sobre Gideão, nós começamos a falar de uma forma que ele estava num momento caótico, a sua nação estava num momento caótico, ele estava escondido, mas nós terminamos contando a grande vitória através do chamado que o Senhor, assim, tinha lançado sobre a sua vida. Então, que você que está assistindo esse podcast, que ficou até agora no finalzinho, que você tenha a convicção que o Deus que chama, Ele é fiel para sustentar todo o processo. E é necessário nós enfrentarmos os processos da vida. A gente vê uma largata para virar uma borboleta, ela não precisa do milagre em si, ela precisa passar pelo processo. Então, aprenda com o processo.
Os processos nos ensinam, nós saímos mais forjados com a convicção. Às vezes é necessário as coisas realmente apertarem, às vezes são necessários as coisas serem impossíveis, assim como foi para Gideão, para que ele visse o tamanho do Deus que assim o havia chamado. Então você que está aí, que às vezes fica se lamentando, viva o processo. Viva o processo. Porque assim como o pastor Felipe falou, quando Deus está no negócio e chama, apenas confie. Se estiver no centro da vontade dele, viverás o grande milagre e verás com os teus olhos. São milagres que você agora não vai contar de alguém que você conhece, mas você vai contar o que você viveu. Então, eu saí daqui muito, muito grata a Deus. Aprendi muito aqui com os homens de Deus, homens que têm experiências grandiosas. Pedro, né, o pastor Felipe, que eu conheço, como diz outros, só conheço de ouvir falar, mas é um homem de Deus. Já assisti a algumas lives e Deus tem usado muito o servo dele aqui na terra. E para mim foi uma grande alegria. Quero agradecer que é o pastor, né, por todo o conhecimento que assim também daqui saí cheia de aprendizado. Também meu amigão Pedro, que é uma bênção. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deus possa abençoar cada um de nós que aqui estamos. E é isso, né? Só quero falar um pouquinho também. Não se esqueça da Marcha para Jesus, dia 14. Vamos junto aí, junto à família. Às vezes as pessoas acham que a marcha é algo só... não tem um fundo. O principal motivo da Marcha para Jesus é nós estamos trabalhando para o reino, é algo para o reino, visionário para o reino, né? Para vidas serem alcançadas, para vidas serem libertas, né? Aquilo que aconteceu com a nossa vida, de onde Deus nos tirou, que assim também, através desse evento, possa alcançar vidas. Então, convida, vai, leva as pessoas, lança a semente, porque eu creio que vai ser bênção do céu e eu creio que Deus tem muito para fazer através desse evento para o reino, né? Vamos saquear o inferno e vamos povoar o céu. O Senhor conta com cada um de nós. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus, né? Nossos irmãos, Pedro, Felipe, que está aqui, toda a equipe, né? Por esse trabalho maravilhoso, né, que nós estamos fazendo aqui. Deus tem feito maravilhas e eu creio que no dia 14 vai ser tremendo, né? Você não pode perder. Marcha para Jesus, tá certo? Se tiver alguma coisa importante, cancele no dia 14 e no dia 14 você vai marchar para Jesus, né? E nós estaremos lá juntos, marchando, como Gideão e os 300 marcharam, como o povo de Israel marchou ali atravessando aquele mar vermelho, né? Só uma coisa que eu estava pensando aqui sobre Gideão. Imagina agora, depois quando Gideão ganhou a batalha, ele lembrou daquele anjo que disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Agora sim, ele podia olhar e dizer: realmente o Senhor é comigo, né? Porque nos momentos difíceis é difícil a gente crer. Mas eu quero liberar essa palavra nesta noite. Creia. Não é porque você está passando um processo que Deus não está com você, mas Deus está. Deus está te preparando para coisas maiores que Ele tem na tua vida. Amém? O processo não anula o propósito. Mas sem o processo, não se pode alcançar o propósito. Então, passe o processo. No processo, Deus ensina. No processo, Deus, Ele prepara você. Agora, Gideão, que era uma pessoa muito inferior e ninguém via ele. Mas o Senhor via. Porque o Senhor foi buscar ele lá onde ele estava, malhando trigo no lagar. Talvez a gente diga: eu não sou ninguém. Aguarda somente no chamado do Senhor. Se Deus ele falou algo contigo,
Então, creia. Se ele não falou, creia também que ele vai falar. Ele vai se revelar para você e você será uma bênção. E não somente para você, mas Gideão, veja, Gideão foi usado para abençoar toda uma nação. Então, muitas vezes Deus quer nos usar para abençoar uma nação. Então, seja você também uma bênção. Deus, ele fará grandes coisas na sua vida. Faça como Gideão. Não duvide da chamada de Deus. Se precisar, faça prova de Deus. Mas vá aonde o Senhor te mandar, porque Deus é contigo, né? Que nessa marcha para Jesus você venha e traga mais alguém, chama teu vizinho, chama teus familiares e vamos falar de Jesus. Como aqui já foi falado, não é um trabalho exclusivamente de uma igreja, mas é um trabalho para a igreja, né? Se você é igreja, não importa a denominação, mas todos nós somos igreja, né? Então, se você é igreja, venha, porque é um trabalho para a igreja, e não somente para a igreja, mas aqueles também que não fazem parte da igreja, mas você pode vir adorar a Deus conosco, vai ter os louvores que serão cantados, ouvir a palavra de Deus, e quem sabe um dia você estará também juntamente com este povo de Deus, agradecendo a Deus, louvando o nome dele e servindo a ele, porque não existe nada melhor do que servir ao nosso Deus tremendo e poderoso. Quando entra numa batalha, é só para ganhar. Amém? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Obrigado também pela sua presença que nos assistiu até agora. É um prazer ter vocês conosco. Eu quero encerrar esse momento aqui, além de reforçar o convite que eles já fizeram, né, para que você esteja conosco na Marcha para Jesus, mas finalizar com a mensagem que eu acredito que ficou aqui. Nós podemos traçar planos, nós podemos tentar usar nossas próprias habilidades, mas ao Senhor pertence a vitória. A vitória vem dele, a vitória pertence a ele, a vitória é dele. Então, não adianta nem nós nos desesperarmos, nem também o inimigo ou os inimigos, eles tentarem frustrar essa vitória que Deus já concedeu ao seu povo. E não diferente disso será no dia 14 de dezembro. Nós acreditamos que sairemos nas ruas no dia 14, a partir das 16 horas, louvando e adorando ao nome do Senhor, declarando que Belo Jardim pertence ao Senhor Jesus. E quem é aquele que poderá suster-se ou subsistir diante desse Deus que descerá dos céus e inundará essa cidade com sua presença? Eu creio nisso, agradeço a você que nos assistiu até agora e que todos vocês fiquem com Deus e um muito obrigado.